12, versículo 1, apresenta uma história que tem ecoado até os nossos dias. Embora ela fora registrada há 2018 anos atrás, aproximadamente, a voz desse episódio traz para nós uma mensagem importantíssima e vital. O versículo 1 do Evangelho de São João, capítulo 12. Espero que todo mundo tenha encontrado. Nós vamos ler a palavra do Senhor concernente a este jantar. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, tomando um frasco de perfume de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa com cheiro de perfume. Queridos, eu sei que muitas pessoas trabalham na comercialização de perfumes, e às vezes um perfume é mais cheiroso que o outro, um perfume é mais irritante que o outro, um perfume é mais suave que os outros. As mulheres, elas entendem muito bem de cheiro de perfume, né? Às vezes eu uso um perfume que depois que passa o efeito ele fica com outro cheiro. Não sei se vocês têm, porque o perfume quando se aplica, ele tem um cheiro, horas depois de repente o cheiro altera, e se você chega em casa, a mulher já pergunta, que perfume é esse? É o mesmo que você utilizou em casa. Mas essa mulher, ela teve a ideia, numa festa, no jantar clássico, ela pegou um frasco de perfume muito caro, muito cheiroso, quebrou o frasco e decidiu então perfumar Jesus. Imagina como ficou o ambiente do local. Totalmente perfumado. Por que essa mulher teve essa ideia um tanto quanto absurda? Partindo da ideia do politicamente correto, essa ideia seria correta. Mas no politicamente incorreto, essa ideia está errada. Se você precisa de perfumar alguém, você não precisa derramar o perfume todo. Lembra dos salmos que nós lemos? Os salmos que nós lemos faziam menção a Cristo, e Cristo seria ungido na presença dos seus inimigos. E nós vamos perceber que neste jantar, Jesus foi ungido cumprindo o versículo 5 do Salmo 23, na presença dos seus adversários. Essa atitude da mulher despertou curiosidade e contestação. Versículo 4. Então aqui nós encontramos o primeiro inimigo de Jesus que participou da unção de Cristo na presença deles. Então um dos seus discípulos, quem era? Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Imagine, os irmãos recolheram as ofertas e os dízimos. Imagina se um dos irmãos, depois que termina esse serviço, recolhe uma parte e coloca no seu bolso. Essa era a função de Judas. Qualquer valor que vinha para a igreja, para o ministério de Jesus, Judas pegava o dinheiro da oferta, roubava um terço e colocava no seu bolso. Então a preocupação dele de venderem o perfume não era para ajudar os pobres de fato, era para que ele tivesse mais dinheiro para roubar. E a mulher não tinha um passado muito limpo. Essa mulher que fez isso, ela não era uma mulher com um antecedente muito limpo. A mulher tinha muitos problemas. Um dos tios delas abusou dela na adolescência. Ela teve dificuldades de adaptação. E quando Judas disse isso na presença de todos, a mulher se sentiu meio que tesourada. Sabe quando você quer fazer uma coisa de todo o coração e alguém vai lá e joga um balde de água fria e desmoraliza você na presença de todo mundo? É muito comum isso no mundo cristão. De repente está todo mundo lá tentando fazer alguma coisa, ou no entretenimento, né? Num jantar entre cristãos, e alguém vai lá e
pessoa na frente das outras. É muito comum isso no nosso meio como cristãos. E essa mulher passou por esse trauma. Cristo, vendo a intenção do coração, não a ação, porque a ação da mulher de fato não era a das mais sábias. Ninguém, em uma sabedoria plena, faria uma coisa dessa. Você pega um frasco de perfume de $500 e quebra porque você quer perfumar alguém. O sensato seria você dar o perfume para a pessoa e a pessoa ir usando. Então Judas tinha tanto zelo pela causa de Deus que repreendeu a mulher em público. E Jesus disse o seguinte, versículo 7, disse, pois, Jesus, deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardou isso para o dia da minha sepultura. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ele ressuscitara. Duas coisas nós aprendemos nesse episódio. Primeiro, Cristo nos diz que as pessoas necessitadas, elas estarão sempre conosco. Mas nós temos a tendência de sermos prestativos e solidários com as pessoas depois que morrem. Eu lamento muito, porque às vezes nem sempre eu tenho recursos para dar flores à minha esposa. Embora nós tenhamos oportunidades às vezes, mas nem sempre nós podemos fazer isso. Mas como seria diferente o mundo se as pessoas valorizassem os seres humanos quando estão em vida? Quando uma pessoa morre na biografia, todo mundo é bonzinho. Todo mundo presta. Nossa, fulano era bonzinho, rapaz obediente. Às vezes a pessoa morreu assassinada numa boca de fumo, mas na hora do padre fazer o sermão e o despacho da alma, ele era um bonzinho e está com Deus agora e ele será encomendado para estar entre os santos. Triste a realidade que nós vivemos como seres humanos. Nós valorizamos mais os mortos do que os vivos. Tanto é que tem o Dia dos Mortos. Inventaram o Dia dos Mortos, mas não inventaram o Dia dos Vivos, onde todo mundo se visita, se dá presente, se abraça. É a incongruência do mundo em que vivemos hoje. As pessoas parecem que têm mais valor quando se tornam defuntos. Faça uma análise com você. Quantas vezes você ajudou uma pessoa? Ou quantas vezes você se preocupa com a necessidade de alguém? Essa mulher entendeu que Cristo não teria a mesma chance que ele teria em vida. Depois do sepultamento, depois da morte de Jesus, nós percebemos que grandes pessoas com bens decidiram então se pronunciar para fazer o sepultamento de Jesus. Um deles foi Nicodemos, outro era José de Arimateia. Pessoas ricas. Mas quando Jesus estava em vida, eles não colaram nem um centavo para a vida de Cristo. E hoje no nosso mundo, nós temos o mesmo comportamento de Judas. Nós valorizamos mais as coisas e valorizamos menos as pessoas. Judas estava mais interessado na questão financeira do ministério da igreja do que nas pessoas. Queridos, Cristo nos ensina uma lição muito profunda com relação a esse episódio em Betânia. Primeiro, nós não devemos valorizar as pessoas quando morrem apenas. No dia dos finados, todo mundo vai para os túmulos dos seus entes queridos, depositam flores, choram, vontade de abraçar novamente a pessoa, mas não dá mais. Hoje, nós em vida, nós temos essas oportunidades. É muito triste quantos filhos não visitam os pais por causa da distância. Mas tem pessoas que viajam 2, 3 horas de avião, de repente pararem em algum evento, assistir a alguma programação. Muitos filhos não visitam mais os pais. Os pais criam os filhos, os pais envelhecem, cada um casa, constitui sua família e às vezes um telefonema é muito. E infelizmente esse tem sido o quadro. Cristo queria nos ensinar que nós devemos valorizar as pessoas quando elas estão em vida e quando de fato precisam. Segunda lição que nós aprendemos é que o cheiro desse perfume perfumou a sala toda. E um vaso precisou ser quebrado para que isso acontecesse.
E eu pergunto para os irmãos, o que significa esse perfume nesse jantar em Betânia e o vaso ter sido quebrado? Qual é a lição que nós entendemos na palavra de Deus sobre isso? Vocês percebem que Cristo, pouco tempo depois dessa unção, ele entregou sua vida ao madeiro, a sua pele foi dilacerada, o seu sangue derramado, para salvar todos os mortais que se encontram sentados nessa congregação. Aquele vaso quebrado pelaquela mulher é um símbolo do corpo de Cristo que seria traspassado pelo meu e pelo seu pecado. O frasco de perfume quebrado representa o corpo de Cristo que foi dado em nosso favor. A Bíblia várias vezes chama de Jesus de a rosa de Saron, ou lírio dos vales, que é também outra flor muito linda. Judas representa os acusadores daqueles que criticam os seus irmãos. A mulher representa o povo de Deus em toda a sua jornada, que anunciará o Evangelho. E o perfume? Vamos abrir nossas Bíblias no último texto dessa manhã, em 2 Coríntios. Livro de 2 Coríntios, capítulo 2. E nós encontramos a relevância e a significação do perfume que foi derramado naquele jantar. 2 Coríntios, capítulo 2. Segundo Coríntios, capítulo 2, versículo 14. São Paulo nos mostra de fato o que significa aquele perfume que aquela mulher precisou derramar naquela manhã, ou naquela noite, ou naquela tarde. Não importa o horário, mas o importante é o episódio. Versículo 14 é a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Eu almejo que todo mundo tenha encontrado. 2 Coríntios, capítulo 14. Perdão, 2 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 14, a palavra da salvação nos diz o seguinte: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância, ou o perfume do seu conhecimento. Versículo 15, porque para Deus, nós somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se salvam e nos que... Querido irmão, olhe para cá e presta atenção. O esquema é o seguinte: nós somos o perfume derramado naquele jantar. Só que vocês sabem, como eu outrora disse, perfume, alguns têm um cheiro e outros têm outro cheiro. Tem uns perfumes bem irritantes, não tem? Como é que fala? É Tabajara que fala? Tem uns perfumes que você compra por R$2. É tão barato quanto o cheiro. E tem outros perfumes que dá gosto de sentir. E vocês sabem que as mulheres gostam muito de ficar cheirosas, e às vezes elas compram um perfume de R$300 e não se importam, isso para ela não é questão. O importante é que o cheiro seja bom. E de fato, as pessoas precisam ser cheirosas. É triste quando você está perto de alguém que a pessoa não cuida de repente da sua fragrância. Mas Paulo nos diz que nós somos o bom perfume de Cristo, tanto para os que se salvarão e tantos para os que se perderão. E o texto continua dizendo o seguinte, versículo 16: mas para os que se perdem, cheiro de morte para morte, mas para aqueles que se salvam, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas quem é idôneo? Queridos, aquele perfume que a mulher derramou naquele jantar, ele era cheiroso para Cristo. Mas para Judas, aquele já não era um perfume tão cheiroso ou tão importante que poderia ser descartado daquela forma. O importante para ele era as finanças, o dinheiro. E eu pergunto para você e para mim nesta manhã, que tipo de cheiro nós temos sido para as pessoas? Se nós somos o cheiro do perfume de Cristo, e Cristo é o vaso que foi quebrado, e nós somos o produto de dentro do vaso, que
tipo de cheiro nós temos exalado para as pessoas? Cheiro de vida para a vida ou de morte para a morte? Muitas linguagens metafóricas são usadas no livro de Coríntios. Por exemplo, Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Existia uma pena, um castigo chamado de corpos mortos. Você cometia um crime e às vezes a pena era pegarem um cadáver e amarrarem nas tuas costas e você girar a cidade inteira com um cadáver nas costas. Se você matasse alguém, às vezes você teria essa sentença. A pessoa que você matou, você teria que carregar nas costas na cidade todinha. Às vezes o corpo já é em putrefação e decomposição, então você teria que ficar exalando aquele cheiro do defunto. Por isso que Paulo usou a analogia e disse: quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que eu sou. Imagina um cheiro de defunto você carregando no corpo durante 2, 3, 4, 5 dias. Que tipo de perfume nós temos sido para as pessoas? Para alguns, cheiro de vida para a vida. É muito fácil sabermos que tipo de perfume nós temos sido. As pessoas gostam de ficar perto de nós? Você não precisa responder. As pessoas gostam de nossa companhia? As pessoas sentem a nossa falta? Quando nós convivemos com as pessoas, nós ajudamos as pessoas ou prejudicamos mais? Quando nós entramos em contato com as pessoas, nós machucamos mais as pessoas ou erguemos mais as pessoas? Se o cheiro do nosso perfume for para a vida, então nós traremos vida para as pessoas. Muitas pessoas vivem com a vida degradante, com a cara baixa, deprimente, porque de fato perderam a fragrância do Evangelho. Querido, nós precisamos ser pessoas cheirosas para purificar e dar cheiro na vida das pessoas. Como Jesus falou, nós somos o sal da terra, precisamos dar gosto para a vida das pessoas. E essa manhã eu queria que nós saíssemos daqui com essa impressão na mente. Ninguém gosta de sentir um cheiro podre, um cheiro ruim. Então, se o nosso testemunho, o nosso comportamento não tem sido um bom perfume, como igreja e como indivíduo, eu creio que nós devemos rever nossos conceitos e analisarmos profundamente como nós temos perfumado a vida das pessoas. Quando nós abrimos nossa boca, o que sai para as pessoas. Eu conheci uma amiga e professora, quando alguém chegasse para ela para contar alguma coisa, ela falava: espere, não conte, eu vou te fazer uma pergunta. O que você vai me dizer vai me edificar? Se não for para a minha edificação, nem me conte. Se nós aplicássemos esse princípio, é bem provável que nem haveria convivência entre os irmãos. Porque nem sempre tudo que falamos edifica a pessoa. Quando você fala alguma coisa, você traz edificação naquilo que você fala. Porque Paulo disse: não saia de vós, não saia da vossa boca nenhuma palavra que não seja para edificação. E nós precisamos, queridos amigos, sermos o bom perfume para as pessoas. Quando nós passamos pela rua, as pessoas olham para nós e têm uma impressão. Quer ver uma coisa? Se eu falar em Adolf Hitler, o que é que você se lembra? Morte. Se eu falar em Judas, o que é que você se lembra? Embora o nome Judas significa Deus seja louvado, mas as pessoas associam o nome dele à traição. Por causa do tipo de perfume que ele exalou durante o tempo que ele estava vivo. Então, às vezes, não precisamos conhecer a pessoa de perto, mas pelo nome as pessoas não têm mais ou menos uma noção de quem se trata e que tipo de pessoa é. Nós somos avaliados pelo nosso nome. Se um dia nós partirmos dessa para a sepultura, como as pessoas se lembrarão de nós? O dia que o irmão Nascimento não está mais entre vós, ou de repente ir embora de Cirolândia, e falarem: vocês lembram do irmão Nascimento? Vocês vão lembrar, não o meu rosto, mas as coisas que eu fazia e falava. A minha fragrância, o meu perfume vai determinar se será um cheiro de vida para a vida ou um cheiro de morte para a morte. Nós vamos sair daqui hoje e nós vamos para casa. E eu queria que nós levássemos isso como reflexão. Que tipo de cheiro nós temos exalado? As pessoas sentem o cheiro de morte quando estão perto de nós. As pessoas sentem que nós não somos bons. Sabe, às vezes você entra em algum ambiente e você sente o ambiente meio carregado. Tem alguns lugares que eu não gosto de estar, sinceramente. Tem casas que eu não gosto de frequentar muito.
Porque o ambiente é carregado de hostilidade, de crueldade, de violência. Você sente isso. Você chega ali na casa de alguém, você, nossa, você sente a vontade, nossa, que gostoso aqui. Mas tem vezes que você sente na casa de alguém, você entra na casa de alguém e dá vontade de ir embora logo. Tem vezes que você está fazendo uma viagem com alguém que você conhece, é gostoso ficar na companhia daquela pessoa. Você nem percebe o tempo da viagem, mas tem pessoas que você não consegue ficar 2, 3 horas perto da pessoa. Você fica agoniado. Isso determina o tipo de perfume que aquela pessoa está sendo. Ou cheiro de vida para a vida, para aqueles que se salvam, ou cheiro de morte para a morte. Por que Paulo falou isso? Muitas pessoas poderão se perder por causa da nossa influência negativa. E centenas de pessoas se salvarão por causa da nossa influência positiva. A pergunta desta manhã é: que cheiro de perfume você será? Para a sua esposa? Para o seu colega de trabalho? Para seus filhos? Para seus irmãos de igreja? Que tipo de cheiro você vai exalar? Que Deus em Cristo, na sua infinita graça, bondade e misericórdia, nos ajude a sermos um cheiro de vida para a vida. Nós vamos cantar um hino agora. Amazing Grace em inglês, que exerce a graça. A graça de Cristo nos faz isso.